tocando, a minha história com a música começa em 1982. 82? É no Morro ainda. Aí tu fazia o quê? Tu tocava com os moleques nos barzinhos? Como é que era? Não, a gente tocava lata, na porta da tendinha. É mesmo? É. Aí ganhava um Guaraná, ganhava um doce de leite, um pé de moleque. E era muito engraçado que eles mandavam me buscar, pô, vai buscar o... Eles me chamavam de Xandiquim no Morro. Pô, vai buscar o Xandiquim lá, porque, pô, ninguém sabe cantar aqui, pô. Ah, já era o cara que cantava. Não, eu gostava de cantar, eu achava que eu cantava. Eu sabia cantar as músicas. Sabia a letra das músicas. Isso, e aí a gente tocava na lata. Lata de 20, lata de 5 e tal. Porque tinha a lata de 5, que é a latinha de tinta, e tinha a lata de 20, que era grande. A gente botava aquele... Antigamente, quando a gente comprava pão, tinha um barbante. A gente pegava aquele barbante do pão, ou então aquelas cordas de palha. Amarrava, botava ali e cantava. Pronto. E eu já estava numa de querer aprender a tocar violão na época. E porque a minha mãe é o seguinte, minha mãe não deixava eu brincar. A gente não podia brincar, porque... Brincar de que rodar peão? Ah, tá. Nada, tudo virava... Antigamente era virar marginal. Vai virar marginal. Pipa, bola de gude, peão, bola, era tudo escondido. Entendi. Quando ela estava em casa, aí eu tinha que ficar dentro de casa. Quando ela ia trabalhar, eu saía escondido para pelo menos aprender alguma coisa. Aí só com o meu tio, Mauro Roberto, irmão dela, de vez em quando ele tomava as cachaças dele e esquecia o violão lá. Eu ficava olhando para aquele instrumento. E é muito engraçado, que eu sou canhoto, né? Puta, ele devia ficar puto de tu pegar o violão dele. Eu sou canhoto. Dele. Quando eu pegava o violão para tocar do lado esquerdo, não deixava. Não. Tem que tocar do lado direito. E aí eu pegava... Porque ele não queria que tu mudasse as cordas, porque ele não queria que tu mudasse a afinação? Não sei, mas não. Naquela época tinha um certo preconceito com essa história de ser canhoto. Tá. Você não era muito bem visto porque era canhoto. Que coisa, né? A gente discrimina as pessoas por cada coisa. É estranhão, cara, estranhão. Aí uma vez, não sei o que aconteceu, eu peguei o violão e toquei do lado direito. Normal. Aí comecei a aprender os acordes, porque tinha as revistas com as posições dos dedos. E eu comecei a aprender a tocar as harmonias do violão. Só que o meu dedo era muito pequeno, para fazer o som maior era triste. Aí eu comecei a tocar algumas coisas. É preciso saber viver. Na época. Não era samba? Não, eu comecei... Na realidade, o primeiro artista que eu ouvi foi o Nat King Cole. Caralho. Por causa do meu avô. Meu avô... quem gosta de ser meu pai. Meu avô tocava sanfona e tirava uma ondinha também no piano. E aí ele queria que eu fosse pianista. Aí, porra, ele fazia eu escutar jazz pra caramba. Mas como é que tu ouvia o Net? Tu era disco? Vitrola? Disco. Vitrola. Era disco. Tá. E era muito engraçado, eu não sabia ler ainda. Isso era 72, 73, eu não sabia ler ainda. Eu morava na casa da minha avó no Tanque. Tanque é uma parte que tem lá no morro que tinha uma bica onde todo mundo tomava banho e carregava água. Ah, tá. Mas a água não era doce, era água salobra. É mesmo? Era. Nessa época aí eu ouvi você falando que no morro não tinha luz, não tinha água, não tinha Naquela época não tinha, não. Naquela época não tinha luz, não tinha água. E a gente usava muito lamparina. Quem tinha uma condição melhor usava aquele lampião a gás. Mas geralmente não tinha como. Todo mundo usava um chamava de lampião, outro chamava de lamparina. Aí a gente tinha que ir lá na raia comprar querosene. Todos os barracos no morro fediam a querosene. Aí colocava aquele pavio, enchia o querosene e ficava aquela que tinha um botãozinho de regulagem. Era muito legal. Mas eu lembro disso, eu lembro com orgulho, eu não lembro assim com tristeza. Porque a rapaziada, os adultos daquela época, eles passavam muita positividade pra gente. Eles não passavam aquela coisa de miséria. De derrota. Até porque comia-se muito bem no morro, apesar de ser fogão de lenha. A grande maioria era fogão de lenha. Os barracos era também, não era era assim tudo mesmo. de estuque. Era estuque. Estuque com telha de zinco.
E quando chovia, o barulho da chuva não deixava para quem tinha televisão. Você não conseguia nem ver televisão. E eu morava ali no Esperança, ali tinha Dona Isabel, tinha seu João Honório e Dona Glorinha, tinha Dona Isabel, tinha Neuza, tinha Zezé, só tinha Neuza e tinha Zezé que tinha televisão. Mas mesmo assim, tempos depois, né? Porque não tinha luz. Isso, tempos depois, quando chegou a luz. É. Mas agora, quando... É interessante, muito bem lembrado. Quando não tinha luz, e só tinha... Não, algumas casas já estavam começando a ter. Tava chegando. Agora, a grande maioria não tinha. E a gente ia sempre para casa de quem tinha luz, para ver uma televisão. E era muito engraçado, a gente via da janela. A gente chamava de televizinha, né? Para ver a televizinha. Não tinha televisão. Entendi. Vão ver na casa dos outros. E às vezes a pessoa queria dormir. Quando a pessoa queria dormir, às vezes o filme estava bom, às vezes a pessoa queria dormir. Aí tinha que voltar para casa. Isso quando a avó nos chamava. Mas, cara, eu me diverti muito ali naquela época. Tua avó morava... Tu morava... Assim, você falou que morava com a tua avó que te criou. Foi, mas praticamente. A tua mãe morava na mesma casa, morava longe? Não, minha mãe já morava na casa dela. É? Né? Mas só que minha mãe trabalhava fora. Entendi. Minha mãe trabalhava e meu pai trabalhava. Mas só que meu pai... Uma mulher em cada esquina, então quase não ia para casa. Aí a gente... Minha mãe chegava à tarde, minha mãe era cobradora de ônibus. E aí a minha mãe chegava, quando ela chegava, a gente já estava dormindo. Então, muitas das vezes, a gente ficava por ali mesmo.